Boa noite, seja bem-vindo ao JA. Há pouco mais de 10 dias, nós mostramos o drama de uma mulher moradora da Vila Ventosa, na capital, que pediu ajuda à TV Alterosa para poder alimentar as filhas. O repórter Wilson Gomes conta pra gente agora o desfecho dessa história. Você se lembra da história da Maria Renata, que buscou a ajuda da TV Alterosa porque não conseguia alimentar as duas filhas? Olha só. Se eu comprar alimento, vai faltar o remédio. Se eu comprar o remédio, vai faltar o alimento. Há quase um ano, Maria Renata vive este drama. A desempregada tenta sobreviver com as duas filhas de 7 e 1 ano. Fernanda e Valentina sofrem com problemas respiratórios e precisam tomar remédios, alguns que o SUS não oferece. E a história de vida dela e das duas filhas comoveu tanta gente que a gente veio para trazer uma surpresa aqui para Maria Renata e as duas meninas. Vamos lá? Maria Renata? Casa, tudo bom? A gente mostrou a sua reportagem e as pessoas se sensibilizaram, né, com o que estava acontecendo. E veja só o que a gente conseguiu aí com a doação das pessoas. Vamos mostrar aqui, vem cá. Maria Renata, aqui as pessoas foram levando para a TV Alterosa e também a gente conseguiu pegar na casa de uma senhora que se chama Renata, que mora no bairro Salgado Filho, que reuniu o bairro todo para conseguir aí cestas básicas, né, produtos de higiene aí para as duas meninas. Tem leite, óleo, pipoca, guloseimas para as meninas, roupas. Aqui em cima tem mais coisa também. Tem. Vamos lá. Aqui é. Tem sabonete, fraldas. A sua bebezinha, né? Para bebê, para Valentina. Macarrão, que as meninas adoram macarrão. Como é que é receber, saber que você pode contar com a ajuda das pessoas? Como é que é? Eu fico até sem palavras, porque no momento, como a gente falei, estou precisando e muito, entendeu? Se não fosse a ajuda de vocês, eu não seria, porque não sabia o que ia ser. Porque no momento agora, tem pouca coisa assim, mas são coisas para as meninas, entendeu? Muito obrigada a Deus que ajude a todos que me ajudaram, não só para mim, mas pelas minhas filhas. Cada um, se eu pudesse abraçar, dar um beijo, ou se um dia precisar de mim, com certeza pode me procurar. E durante essa semana, o JA vai mostrar outros casos em que a solidariedade faz toda a diferença na vida de quem precisa de ajuda. Fique sempre com a gente. O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público de Uberlândia cumpre 200 mandados de prisão preventiva contra 136 pessoas em Minas, no Paraná e no Mato Grosso. Entre os mandados expedidos estão de 10 delegados, sendo 3 deles chefes de departamento e uma delegada regional, 2 escrivães de polícia, 45 investigadores e 7 advogados. Aqui no estado, a ação ocorreu no Triângulo, na região sul e em Belo Horizonte. Segundo o GAECO, foram expedidos ainda 121 mandados de busca e apreensão e 4 de condução coercitiva. De acordo com o Ministério Público, os alvos da operação são suspeitos de integrarem uma organização criminosa para a prática de roubo de carga e cigarros contrabandeados que vinham do Paraná, além de desvios de drogas e armas apreendidas em operações. Um bebê foi abandonado na porta de uma casa no bairro Confisco, região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ainda não há pistas dos pais da criança, que foi resgatada pela moradora do imóvel. A auxiliar de serviços gerais que mora nesta casa ainda se emociona ao falar da surpresa que encontrou de madrugada. Gisele estava dormindo quando os cães começaram a latir. Ela então veio do lado de fora e encontrou bem aqui na calçada um bebê recém-nascido que ainda estava com um cordão umbilical. Começou com as minhas 2 cachorras latindo, a gente curioso veio ver o que estava acontecendo, porque elas não latem à toa, né? Aí a gente encontrou ali perto das pedras ali, o bebezinho enrolado no mantinho fino e tal. Ela conta que ligou para o SAMU e também para a Polícia Militar. Aí eles me deram a primeira orientação, o que eu deveria fazer para aquecer. Aí eu fui enrolando dois lençol lá que eles falou, tal. Enrolei, mas antes, né? Desespero, não tem leite, não tem nada, como que faz?
Para Gisele, que tem 2 filhas de 14 e 16 anos, é difícil entender o motivo para se abandonar um recém-nascido na rua, correndo risco de morte. Chocante, porque imagina a filha da gente, né? A mãe não tem coração de ter feito isso, eu não sei qual o motivo, mesmo assim não, né? Não sou heroína não, mas eu fico muito feliz, né? Ter salvado uma pequena vidinha tão pequenininha. A criança do sexo feminino foi levada pela equipe do SAMU para o Hospital Odilon Berens e passa bem. A PM registrou um boletim de ocorrência, mas até agora não há pistas da mãe do bebê. Muito sucesso, que arruma uma família que ama ela muito e que Jesus abençoe a vida dela. De acordo com a assessoria do Hospital Odilon Berens, a bebezinha ainda estava com o cordão umbilical. A menina passou por exames e vai ficar em observação. Não há previsão de alta. Na rua ou dentro de casa, moradores do bairro Santa Inês, na zona leste da capital, reclamam da insegurança na região. Em um dos casos registrados, uma mulher foi vítima de um assalto logo depois de estacionar o carro. A vítima foi abordada pelo ladrão, que levou o veículo em questão de segundos. Eram 8 horas da manhã quando esta mulher foi abordada pelo criminoso. Ela chegava para trabalhar, havia acabado de estacionar o carro e quando atravessava a rua, o suspeito se aproximou, mostrou que seria uma arma e a obrigou a entregar a chave do veículo. Na hora que ele pediu a chave do carro, eu olhei para o portão que estava aberto, pensei em correr, ele viu que eu olhei para o portão e já tirou a arma e colocou na minha barriga, pedindo a chave. Aí eu só coloquei a mão e passei a chave para ele. Nestas imagens é possível ver quando o carro vermelho para. O criminoso desce e vai em direção à vítima. A mulher acredita que estava sendo seguida pelos bandidos. As câmeras, até lá na Avenida Contagem, algumas câmeras que a gente olhou, mostra que ele estava me seguindo. Então eu acho que ele me seguiu da academia até no serviço. O veículo da vítima foi encontrado pela polícia horas depois, estacionado em uma rua do bairro Planalto, mas ninguém foi preso. A investigação segue a cargo da Polícia Civil. A poucos metros do local onde aconteceu o roubo, nesta rua, uma residência foi invadida há cerca de 3 semanas. Segundo a vítima, uma idosa de 85 anos, ela e as 2 filhas estavam em casa quando ouviram o barulho do bandido abrindo o portão. É um sufoco, né? A gente fica sem ação, porque eu tenho medo mais não de levar as coisas, mas de fazer alguma coisa com a gente. Depois do crime, a idosa reforçou a segurança. Desde esse dia, ninguém dorme direito. Moradores e comerciantes pedem mais segurança no bairro. A polícia consiga fazer um trabalho mais eficiente e que seja uma coisa assim mais preventiva. A gente quer uma sensação maior de segurança, onde a polícia esteja mais presente nas ruas e não aglomerados em padarias e outros diversos pontos aí. A polícia afirma que faz rondas e também disponibiliza uma base móvel em local estratégico para atender às demandas da comunidade. Nós temos trabalhado, né, dia e noite, realizando operações, né, nós temos feito abordagem, realizado prisões, né, mas agora eu digo para você, como comandante de setor, nós estamos trabalhando e essa questão do roubo, ela não é muito comum na região do Santa Inês. A base de segurança comunitária, né, a partir das 14 horas, fica ali na Vicente Risola com Mantiqueira, pode procurar os militares, né, ali tem o meu contato e nós estamos trabalhando dia e noite para trazer essa sensação de segurança para os moradores do bairro Santa Inês e região. Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro nessa tarde no bairro Barroca, região oeste de Belo Horizonte. O veículo estava estacionado na rua Catete. Ninguém ficou ferido. As fotos enviadas pelo telespectador Gio Coelho mostram que a via ficou interditada. A prefeitura informou que a árvore estava em bom estado e que as possíveis causas da queda estão sendo investigadas. Segundo a Defesa Civil, desde o dia 1º de outubro, o início do período chuvoso, 34 árvores caíram na cidade. E tem mais participação dos telespectadores aqui no JA. Veja o vídeo gravado pelo Roberto Machado Silva. Ele reclama dos buracos e vazamento de um esgoto em uma rua no bairro Maria Helena, região de Venda Nova, na capital. Mais uma reclamação para fazer da rua João Ferreira da Silva, aqui no bairro Maria Helena. Agora é aquele esgoto ali, ó, aquela pocinha ali no meio da rua. Eles ficam aqui dando mau cheiro na cara da gente o dia inteiro. Eles não resolvem. Passa a carro da Copasa aqui direto aqui, ó. Passa em cima, desvia, mas não para, não volta para arrumar. A gente liga e eles não resolvem.
A Prefeitura de Belo Horizonte informou que vai enviar ao local uma equipe de manutenção amanhã e providenciar os reparos necessários. Mande também o seu vídeo com flagrante ou denúncia para o WhatsApp do JA. O número é o 98814-1360, o código é o 31. O preço das passagens de ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte não sofrerá aumento. É o que garantiu o prefeito Alexandre Calil depois de receber empresários que administram as empresas de ônibus da cidade. O pronunciamento do prefeito foi rápido e direto. Sem uma auditoria e sem a gente saber, o reajuste da tarifa é zero, o prefeito não vai fazer o decreto de reajuste nenhum. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo queria um reajuste de 10,5% para as passagens de ônibus a partir de 1º de janeiro. Hoje, após a reunião com o prefeito, o representante das empresas falou em um patamar bem menor, 6%, e explicou por que a diferença entre o índice inicial e o reivindicado agora. Na nossa proposta era dar a fórmula paramétrica, mas pelo fato da auditoria ter atrasado, um pedaço da perda do passageiro. Nós não perdimos ela toda, porque para a gente recompor, já que a auditoria está presa na justiça. Segundo o presidente do Setra, sem o aumento, os passageiros poderão ser prejudicados. Ele diz que pode até faltar ônibus. Nosso contrato não engloba veículos com ar-condicionado, mas a gente compreendeu a parceria com a Prefeitura, nós colocamos o carro com ar, então a nossa grande preocupação é começar a ter pontos de interrupção do serviço na cidade devido à falta de capacidade de pagamento. Mas, de acordo com Alexandre Calil, qualquer mudança nos valores cobrados pelas passagens somente será autorizada após uma auditoria nas contas das empresas, que aponte a real necessidade do aumento. O problema da empresa é da empresa. Eu estou aqui tratando de um assunto da prefeitura. Os empresários que procurem seus direitos, mas o prefeito não vai decretar aumento nenhum. Os empresários afirmam que aceitam a auditoria, mas também ameaçam procurar a justiça. A gente não sabe se o caminho mais rápido é a justiça. Nós vamos fazer uma análise lá e vamos buscar nossos direitos. Quase 10 clínicas de recuperação, alvos de denúncias de irregularidades e maus tratos, foram interditadas em Divinópolis. Cerca de 220 internos tiveram que voltar para casa. De acordo com a Vigilância Sanitária, apenas 4 das 21 unidades terapêuticas cadastradas em Divinópolis estão licenciadas e têm alvará sanitário de funcionamento. 9 que funcionavam de forma irregular foram interditadas. 220 internos, 90% deles de outras cidades, retornaram para casa. Nós vimos relatos de maus tratos, presença excessiva de medicamento psicotrópico, né, que são medicamentos que servem para fazer as pessoas dormirem, para sedar as pessoas, e todos esses medicamentos estavam sendo utilizados neles sem prescrição médica. Desde julho, a Prefeitura fiscaliza as unidades terapêuticas que abrigam dependentes químicos na cidade. Este interno de 28 anos, que pediu para não ser identificado, conta que viveu momentos de terror. Eu não sei explicar o motivo, mas tinha gente lá que era contido com medicação, contenção, amarrado com faixa na cama. Pedaço de porrete eles batiam, sem dó. Segundo a Prefeitura, uma mulher internada numa das clínicas interditadas teve parada cardíaca e morreu por causa do excesso de remédios. Temos vídeos dos internos falando como aconteceu o óbito dela e como não é uma tarefa da Vigilância Sanitária fazer a investigação, nós encaminhamos para a polícia. A força-tarefa que fiscaliza as comunidades terapêuticas é realizada entre a Vigilância Sanitária, Ministério Público, CAPES-AD, Conselho Tutelar, Conselho Municipal Antidrogas e Polícias Militar e Civil. 8 clínicas ainda serão fiscalizadas. A banda Pato Fu e o grupo Giramundo levaram para os moradores de Janaúba, no norte de Minas, um pouco de conforto às vésperas das comemorações natalinas. Um show em homenagem às vítimas do incêndio na creche Gente Inocente. A tragédia provocada por um vigia deixou 13 mortos, a maioria crianças. A praça da cidade estava lotada. O evento foi uma iniciativa do Serviço Voluntário da Assistência Social, em parceria com a CEMIG e com o Serviço Social do Comércio. A banda Pato Fu cantou e tocou músicas e arranjos com brinquedos, instrumentos em miniatura, saxofones e monstros cantantes. A
A diversão com bonecos ficou por conta do grupo Giramundo. Durante pouco mais de 1 hora, os artistas que doaram seus cachês resgataram a alegria de adultos e crianças que há pouco mais de 2 meses passaram por uma tragédia que abalou o país. Daqui a pouco, vacina contra a Zika é testada no Hospital das Clínicas da UFMG. A gente explica todo o estudo realizado aqui na capital depois do intervalo. Voltamos em instantes. A Prefeitura de Ipatinga, na região do Vale do Aço, confirmou a morte de um morador da cidade em decorrência da febre chikungunya. O homem, de 67 anos, morreu no dia 31 de julho deste ano. Porém, os resultados de exames laboratoriais realizados pela Fundação Ezequiel Dias ficaram prontos somente agora. A Secretaria Estadual de Saúde ainda não incluiu o óbito no balanço semanal. Já são 12 mortes confirmadas pela doença e outras 9 seguem sendo investigadas. E uma outra doença que já falamos tanto aqui no Jornal da Alterosa é a infecção pelo Zika vírus, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da chikungunya e também da dengue. Só que agora a gente traz uma boa notícia. O Hospital das Clínicas da UFMG participa de um estudo clínico de uma vacina experimental. Ela já foi testada em seres humanos e aprovada pelos comitês de ética nacionais e internacionais. O Centro de Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFMG, em parceria com o Instituto René Rachou Fiocruz e a Universidade de George Washington, nos Estados Unidos, vai realizar o estudo clínico de uma vacina experimental contra a infecção pelo Zika vírus. Já foi feita a primeira etapa, onde foram testadas algumas pessoas e foi verificada que essa vacina ela tem uma boa segurança, nenhum efeito colateral grave foi detectado nesse grupo. Agora a gente está indo para uma segunda fase, que é uma fase ampliada, com maior número de pessoas, onde o objetivo principal é detectar se a vacina é eficaz ou não. A vacina não contém o vírus, ou seja, não transmite a doença e ainda não chegou em Belo Horizonte. A previsão é que o lote de vacinas que virá dos Estados Unidos chegue em janeiro do ano que vem. E para essa nova fase de testes, serão recrutados voluntários saudáveis entre 15 e 35 anos que morem em BH ou região metropolitana e que também possam participar do estudo pelos próximos 2 anos. A pessoa deve ter uma boa saúde, deve ter entre 15 e 35 anos, não deve ter a pretensão de engravidar nos próximos 2 anos, se for o caso feminino. Tem que estar apto a comparecer às consultas e às avaliações clínicas por um período de 2 anos. Aos 27 anos, Jéssica de Mesquita ficou grávida do primeiro filho. Eu descobri que eu estava com Zika vírus na gravidez, com 4 meses de gestação, onde foi confirmado o PCR de Zika positivo. Em setembro do ano passado, Maria Alícia nasceu e a preocupação da estudante se confirmou. O bebê nasceu com microcefalia. Já nas ultrassons foram confirmando as alterações na cabecinha dela e não podia fazer muita coisa, porque já tinha afetado a minha filha. Outras mães que também tiveram filhos nascidos com microcefalia por conta do Zika vírus se dizem aliviadas com essa nova possibilidade de cura. Eu acho de suma importância, os testes da vacina e a eficácia dela, para que casos como os nossos não ocorram futuramente. Vai evitar que desestruture outras famílias. Os interessados em participar da pesquisa podem se candidatar por meio do telefone 0800 035 6635 ou pelo e-mail vacinazicabh@gmail.com. Nós voltamos já, continue com a gente. O Jornal da Alterosa já está terminando, mas antes vamos conferir alguns dos destaques do SBT Brasil. O empresário Marcelo Odebrecht começa a cumprir pena em casa. Polícia Federal prende 27 suspeitos de tráfico e contrabando no Aeroporto Internacional do Rio. A Conmebol denuncia o Flamengo pela violência na final da Copa Sul-Americana. Eu volto amanhã a partir das 7h15. Boa noite para você e até lá.